Eu sou engenheiro civil, eu até brinco falando que eu atuo hoje muito pouco como engenheiro civil. Eu comecei a empreender aos 14 anos de idade no ramo de tecnologia, então sempre gostei de desenvolver novos negócios. Então comecei com vendas de livro, aos 19 anos construí a minha primeira casa para venda, abri a minha construtora em Brasília, que já tem 12 anos lá, e dali para frente eu fui abrindo outros negócios. Hoje eu tenho um escritório de engenharia, eu tenho uma empresa de crédito imobiliário, então a gente faz estrutura de crédito imobiliário para incorporações. Eu tenho uma incorporadora aqui em São Paulo, onde a gente incorpora junto com um fundo de investimento que nós temos. Tenho uma fábrica de alumínio também, acabei comprando uma fábrica por ser um item de muita dor de cabeça. E nós temos também o Método Elite, que é um infoproduto onde eu ensino pessoas a fazer exatamente o que eu faço. Então, eu atuo hoje muito pouco como engenheiro, porque a minha preocupação não está ali no detalhe de como se coloca um porcelanato, apesar disso ser muito importante. Desde o início da minha carreira, eu foquei muito como eu posso gerenciar pessoas e trazer pessoas que são muito melhores do que eu para fazer devidas atividades. Então, hoje, a minha Hold, né, que é o meu grupo com todas essas empresas dentro, a gente tem uma movimentação financeira bem relevante, são quase 400 funcionários, atualmente está com 42 canteiros de obra ativos, então nós temos 31 obras em Brasília e nós estamos com 11 obras aqui em São Paulo. A grande maioria dessas obras são obras minhas mesmas, então eu estou numa fase da minha vida que eu estou expulsando os clientes, falei, eu sou meu próprio cliente, eu defino onde vai ficar a tomada. Não fica o cliente chegando na obra lá pedindo para alterar nada, porque hoje eu consegui capitalizar e virar dono das minhas próprias obras. Então, eu estou exatamente nessa fusão da minha vida. E por esse motivo, eu mudei para São Paulo, tem 6 meses que eu moro aqui. Eu estou com uma construtora em Brasília rodando em modos automáticos. Eu tenho apenas uma função, que é de conselho estratégico, então eu tenho meia hora por semana de trabalho lá. Só que aqui eu estou atuando nessa implantação de incorporações. Eu queria trazer para vocês hoje uma história baseada... Para onde que eu aponto isso aqui? Aqui. O pessoal da produção quiser controlar meu tempo aí, porque senão vou até amanhã. Queria contar uma história para vocês baseada nessa casa aqui. Essa é uma casa, uma incorporação. É uma das primeiras incorporações que eu fiz aqui em São Paulo. Eu comprei esse lote em Itatiba. Quem conhece Itatiba aqui? Perfeito. Vocês são de lá? Sumaré. Legal. Eu fiz bastante pesquisa de mercado em Itatiba. Eu vinha toda semana, então eu vinha quarta-feira, ficava até sábado. Isso durante 2 anos. Então, desde 2022 que eu faço isso. Então, o avião virou já meu lugar de cochilo, né? Quando o avião dorme. Então, eu pesquisei em várias cidades na região. Hoje eu invisto em várias cidades aqui. Então, desde Itu, Itupeva, Itatiba, Atibaia, Jarinu, Igaratá. A gente está com o Alto da Lapa também, Arujá. Então, são todas as regiões que eu tenho land bank. Comprei lotes. E aqui, comprei alguns lotes nesse condomínio aqui. Não vou falar exatamente o nome do condomínio para não expor o projeto. Mas eu comprei esse lote por R$420 mil. Aqui eu queria desenvolver um projeto que eu iria vender essa casa por mais ou menos R$4 milhões. Então, essa proporção de custo de terreno com valor de venda é muito importante. Alguém incorpora aqui, constrói para vender? Então, vocês precisam ter essa noção de proporção de aquisição de terreno para valor de venda de construção. Isso é muito importante. Então, isso é um dos principais motivos de eu vir para São Paulo. Eu gosto de Brasília, mas Brasília, hoje o terreno é 35%, 40%. Então, há 12 anos atrás, eu comecei com médio padrão, eu colocava 600 mil, tirava 1.200. Foi assim que eu comecei. A minha primeira casa custou R$300 mil. Eu vendi por R$600 mil em 6 meses. Então, assim, foi 100%. Com o tempo, não sei, tem alguém de Brasília aqui não, né? Ninguém quer morar em Brasília. É uma fazenda aquele negócio. Mas, assim, Brasília, a terra é muito cara. A gente tem muita limitação de terra. A maioria dos condomínios não são regularizados, então existe uma escassez. Hoje eu compro terreno em Brasília por R$2,5 milhões, R$3 milhões no Lago Sul, para conseguir fazer uma casa de R$7, R$8 milhões. A conta não fecha, gente.
Isso é lavagem de dinheiro, porque não faz sentido. Então, aqui em São Paulo, eu consigo achar lotes de 10% a 15%, a 20% do VGV que tornam o meu investimento muito atrativo, como esse aqui. Paguei 420 mil nesse terreno, ainda consegui dar uma embarrigada no pagamento dele, de 10% de entrada, falei, olha, que 60 dias pago o restante, 60 dias foi o tempo da gente correr, desenvolver esse projeto. É um projeto de 500 metros quadrados, térreo, é um projeto que iria se destacar no condomínio. Eu fiz um estudo para entender quem era a minha persona naquele condomínio, assim, quem é o público consumidor, o que ele deseja numa casa, e a gente desenvolveu esse projeto, entre outros. Começamos a construção, tínhamos um planejamento de gastar 2,8 milhões nessa construção, e ao longo do processo, eu tenho algumas estratégias de venda. Uma delas é ter uma obra muito limpa, ter uma obra muito organizada. Eu tenho um tapume que chama atenção, com QR Code. O cara escaneia o QR Code, vai para uma landing page dessa casa, que faz uma apresentação dessa casa para o cara. E num certo dia, a casa ainda estava subindo a etapa cinza, um morador do próprio condomínio foi lá, escaneou, gostou da casa, entrou em atendimento, mandaram para mim, tem alguém interessado em comprar a casa. Eu, particularmente, não gosto de vender casa antes dos 80%, 90% da construção pronta. Só que era uma proposta muito boa. Eu ia vender essa casa com risco de liquidez, considerando uma venda em 4 milhões. Dessa construção aqui, eu alavanquei 80%, porque eu não sou bobo. Então, em vez de gastar tudo, eu gastei só 20%, os outros 80% eu pego hoje em fundos estruturados. Essa é uma opção que nós temos. E me fizeram uma proposta de comprar essa casa por 3,8 milhões sem corretor, porque chegou diretamente a mim. E analisei, eu tenho hoje um conselho de investimento, jogamos essa proposta no conselho, e como era a nossa primeira casa em São Paulo, a gente falou, olha, vamos vender logo, porque se eu vendo por 3,8 milhões, eu pego esse recurso, eu não preciso mais investir, porque eu ia investir 20% do capital total. Só que agora que eu já vendi, esse dinheiro está comigo, eu vou terminar essa construção e não tenho o risco de terminar o imóvel e ficar 3 meses, 6 meses, 12 meses para conseguir vender esse imóvel. E como é a nossa primeira casa em São Paulo, vamos fazer essa negociação? Eu fui contra, o conselho votou a favor, nós vendemos essa casa. Parecia tudo ok. Só que aí, chegando no final, faltou um detalhe muito importante, que foi uma gestão eficiente de custo. E esse foi o resultado dessa obra. Isso aqui é um print da tela do Mais Controle, onde a gente faz uma análise de previsto e realizado. Qual que foi o erro aqui? A gente conseguiu trazer o diagnóstico com vários erros, mas o principal erro, nós temos um orçamento baseado em dados que nós já tínhamos. Todo novo orçamento, toda nova obra que nós temos alimentado, a gente traz uma base de informações. Então, tudo que eu compro atualiza como um novo preço. Isso, quem usa aqui o sistema vai saber como é que funciona. Então, toda vez que eu faço um novo orçamento, eu estou atualizado. Vocês não têm noção o quanto que São Paulo é mais caro que Brasília. Então, isso é uma base de informação que veio do meu sistema alimentado. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Nosso amigo aqui, Sumaré, estamos no interior de São Paulo. Estamos sofrendo com o quê? Escassez de mão de obra. Cara, não tem gente querendo trabalhar. Aí a gente tem um escopo definido lá com pedra moledo, R$650 o metro quadrado da pedra moledo, não? Quem já mexeu com pedra moledo aí? Material, mas mão de obra. Forro de tauari, piso de madeira. Então, quando eu fiz, atualmente está com 11 casas já prontas e vendidas aqui em São Paulo em desenvolvimento. Essa foi a primeira. Todos esses outros projetos foram um sucesso. Então, na média, ok. Mas por que os outros projetos foram um sucesso? Porque a gente foi fazer uma análise de tomadas de decisão baseada em indicadores. Previsto e realizado. A gente vai realizar se a gente pode realizar. Aqui há uma mudança de percurso. Então, por exemplo, cara, eu tenho 300 metros quadrados de pedra molida no projeto. Percebi que o custo está maior do que eu tinha considerado. Eu posso muito bem vir estudar uma nova solução,
uma nova pedra ou reduzir a área de pedra moledo. Estou usando a pedra moledo como exemplo porque realmente é um item que estourou bastante aqui. Só que quando eu tenho um imóvel vendido como o que eu trouxe para vocês, eu não tenho mais essa opção de mudar o jogo. Eu vendi uma casa com escopo definido, um preço fechado, e agora parte do que seria o lucro eu gastei com uma falta de controle por 3 motivos. E são esses 3 motivos que eu quero basear aqui na minha palestra. Primeiro, um planejamento equivocado. Segundo, uma falta de controle. Terceiro, uma falta de gestão eficiente de mão de obra. São 3 pontos extremamente importantes. Planejamento, controle, gestão de equipe. Então, qual foi o erro de planejamento, qual foi o erro de controle, qual foi o erro da gestão de equipe? Vamos lá. Esses foram nossos principais desafios. Gestão de pessoas, controle financeiro adequado e planejamento impreciso. O que eu quero primeiro fazer vocês entenderem sobre o planejamento? Eu sou meio viciado em ficar lendo coisas em japonês e traduzindo para cá e fazendo estudo dentro de artigo. Depois que o ChatGPT me trouxe essa opção, eu fico pesquisando muita coisa. Como é que é feito isso lá na Alemanha? Aí eu vou, pesquiso artigos, enfim, trago e fico analisando diferentes tipos de construção, modelos de gestão em todo o mundo. E esse é um dado que eu trouxe daqui. Aqui, ele está dizendo para mim quanto tempo as pessoas gastam em planejamento e quanto tempo gasta em execução. Olha só a proporção no Japão. Eles gastam até 70% do ciclo planejando. Eles planejam o que vai ser feito no dia, assim, dia a dia da execução. A execução ela é igual um Lego. Ela simplesmente vai representar tudo que já foi combinado, definido e planejado. O japonês ele hoje tem a construção mais desenvolvida no mundo. Depois nós temos a Alemanha, que também tem uma proporção legal. Estados Unidos, meio a meio. Eu tenho hoje começado a investir nos Estados Unidos. Agora eu vou ficar um mês lá, eu vou para fora do dia 4, vou ficar um mês fora. E a gente tem estudado lá porque o modelo de construção é muito mais saudável. A gente consegue planejar, a gente consegue entender com precisão quantidade de insumo, material, mão de obra muito mais off-site do que on-site, como é aqui no Brasil. Agora, quando você chega no Brasil, nas boas construtoras, tá? 10% a gente planeja. 90% da execução, a gente sempre estoura o orçamento, ou estoura o cronograma. Por quê? Eu não tenho problema de falar meus erros, inclusive acabei de trazer para vocês uma obra que eu estourei o orçamento sem medo algum. Quantas vezes já comecei uma obra sem não tinha nem projeto executivo? Uma planta layout, o arquiteto, top, manda uma planta layout para mim e fala, é isso aqui. Alguém já passou por isso também? Quantas vezes, né? Como que se faz um planejamento sem um executivo? Quantas vezes a gente não fez um planejamento de verdade baseado numa EAP, linha de balanço, fluxo de atividade? Tem esses 10% que falam que faz planejamento aqui, eles sabem mexer numa ferramenta chamada Project. Quem mexe no Project aí? Trabalhou muito. Aí você faz um cronograma no Project, você vai, imprime e bota na gaveta e acabou. Ao longo da obra, os negócios estão caminhando para o lado diferente mesmo, você não está nem ligando se a atividade de hoje era essa ou aquela outra. Já perdeu o controle. Um grande problema nosso, pessoal, é que a gente não dedica tempo ao planejamento. A gente quer ficar aqui, a gente está correndo para a execução. E por que a gente faz isso? Quando eu vendia obra para cliente final, a gente tinha uma pressa, uma necessidade de começar a obra. Eu recebo. Fechava o contrato, aí botava lá a condição de começar a obra daqui 3 semanas. Ou então, recebimento por medição. Ou então, recebimento por administração. Contrato de administração é o quê? Quanto mais incompetente eu for, mais eu ganho, né? Porque quanto mais gasta, mais eu ganho. Então, quem trabalha para administração aqui vai ficar com raiva de mim? Eu também trabalho para administração, tá? Mas é porque eu gosto de me criticar. Então, esse é um problema muito grande nosso. E eu conheci um conceito lá nos Estados Unidos que a gente chama de setup,
print. O que isso quer dizer? Nós temos uma fase do nosso ciclo chamado setup. Setup é igual escrever um poema. Então imagina que aqui, na minha fase setup, eu estou criando, eu estou apagando, não quero que use essa letra, eu quero que use a vírgula aqui, aí eu não gostei. Essa é a fase setup. Depois que a gente vai para a fase de imprimir, ele vai simplesmente imprimir o que foi definido. Ele não muda a letra aqui, ele não muda a vírgula. O que pode acontecer é da impressora acabar a tinta, a impressora ter um erro de comunicação com o computador, mas ele não muda aqui o que tem que ser escrito. E a partir do momento que a gente começa a pensar assim, dentro do canteiro de obra, eu prometo para vocês que vocês vão começar a agir de forma diferente. Hoje eu dedico praticamente 8 meses, que é às vezes metade do meu ciclo total em setup. E para mim isso é muito vantagem, porque eu vou pegar um projeto, hoje eu contrato um projeto arquitetônico, vem esse projeto, versão 1, versão 2, esse é inclusive um trabalho que eu faço. Então eu pego todas as versões, não gostei disso, eu sou muito chato, eu sou crítico, o arquiteto trabalha comigo, depois não quer mais trabalhar. Meu Deus do céu, esse cara é enjoado. Porque eu presto atenção se a porta vai abrir de frente para a privada. Tem arquiteto que gosta de botar a porta abrindo de frente para a privada. Eu falo, cara, não se abre porta de frente para a privada. A porta é piso ao teto. Todas as minhas casas têm acessibilidade. A porta passa um cadeirante, não passa, tem escada, tem degrau, tem isso, tem aquilo. Então, eu fico nos mínimos detalhes e eu demando tempo para isso. Projeto arquitetônico aprovado, aí agora eu vou fazer a minha primeira análise financeira daquele projeto. Nem foi para o executivo ainda. Baseado ali em áreas, baseado em algumas informações, eu faço uma primeira análise orçamentária para saber se dá viabilidade. A gente tem uma casa chamada Casa Cambuci. Alguém já ouviu falar na Casa Cambuci aqui? A Casa Cambuci hoje está sendo acompanhada por mais de 1.000 construtoras, que é uma casa que eu estou gravando todas as etapas. A Casa Cambuci começou com um projeto em teto e concreto aparente. Fizemos um primeiro projeto arquitetônico, fizemos um estudo preliminar de estrutura, fomos para orçamento. O orçamento não passou, não era viável, porque eu gastaria um preço que eu não conseguiria ter um retorno dentro de um valor com liquidez. Eu teria que vender essa casa mais caro. Para vender essa casa mais caro, pode ser que venda? Pode ser que venda. Mas não era o ticket que tem liquidez naquele condomínio. Então, voltamos no projeto, tiramos teto concreto aparente, trouxemos uma nova solução com o mesmo projeto arquitetônico. Reduziu taxa de armação, reduziu taxa de concreto, colocamos o entreforro, solucionamos vários problemas, reduzimos quase R$1 milhão no custo da construção, trocando um concreto aparente por um forro de madeira. Só para vocês terem noção. Isso é tempo que precisa ser gasto aqui, no setup. Quantas vezes eu tive cliente com pressa de começar a obra, começou a obra, no meio do caminho, a obra desenvolveu 50%, o cara gastou 90% do que ele tinha, 80%. É só comigo que aconteceu isso? Aí o cara tem que voltar para o projeto arquitetônico e falar, putz, vou ter que mudar todas as minhas especificações de acabamento, porque eu gastei muito mais do que eu planejava na fase cinza. Mas, na verdade, isso nem foi um erro de controle, estou nem considerando que foi um erro assim, de execução. É um erro de setup. Porque o cara começou uma obra, desenvolveu um projeto arquitetônico, acreditou em milagre, sem antes ter aprofundado na fase setup. Na fase setup, a gente vai orçar todas as etapas, orçar item a item, fazer uma linha de balanço, fazer um cronograma de verdade, pensando no fluxo. Agora mesmo, o Ferreto está aqui comigo, ele presta serviço para mim em sistema hidrossanitário. Alguém já ouviu falar no Ferreto aí? O cara é diferenciado, tem um sistema muito legal, trouxe várias ideias lá de fora também, onde nós temos manifold, nossas linhas são individualizadas, eu tenho sistema de recirculação, as nossas caixas d'água todas são no térreo ou no subsolo. Inclusive aquela casa lá de 3,8 milhões foi vendida porque o cara entrou na casa de máquina e na casa que ele mora tem problema de vazamento. Ele não aguentava mais a quantidade de problemas que ele tinha. Na hora que ele viu a casa de máquina no térreo, aquela coisa charmosa, LED passando, negócio meio bizarro até, o cara falou, eu vou comprar essa casa. Eu estou morrendo de dor de cabeça na minha casa. E a gente vendeu uma casa por causa disso, né?
causa da casa de máquina. Então, a gente, quando está montando o planejamento da obra, eu preciso trazer o ferreto para dentro do planejamento. Por quê? Vamos dar exemplos de situações nossas reais aqui. Eu preciso executar uma parede, alvenaria. Não trabalho com o sistema steel frame ainda. Na alvenaria. Mas, estou com uma equipe trabalhando em alvenaria, eu já posso liberar o ferreto para entrar. Só que o ferreto, ele precisa cortar a alvenaria para colocar a tubulação. Como nós temos um sistema muito preciso, para eu colocar uma tubulação na alvenaria antes do reboco, eu tenho um problema de fixação, porque a gente usa... qual é o nome daquele perfil mesmo? Perfilado, né? A gente usa os perfilados, então eu não consigo fixar tão bem só no tijolo, e aí eu começo a ter um problema. Então, beleza. Vamos primeiro rebocar a parede, depois cortar a parede? Aí começa a ter uma outra sequência de problemas, porque agora eu vou ter que rebocar a parede. A equipe hidrossanitária precisa de 45, 50 dias dentro de obra, só que eu preciso rebocar para depois ele entrar. Eu crio um gap, a gente chama de gap, são esses buracos no nosso cronograma. Então, você pega equipes individualizadas, equipe 1, equipe 2, equipe 3, no caso, equipe de pedreiro, equipe de hidrossanitária, equipe de elétrica, e o máximo de que você tiver isso em paralelo, mais a sua obra é eficiente. Quando eu tenho isso, preciso de terminar uma atividade para começar outra, terminar uma atividade para começar outra, são atividades subsequentes, a gente vai estender nesse cronograma e criando, às vezes, os gaps, que são os nossos buracos de cronograma. Então, fazer essa análise é muito importante, porque você precisa, às vezes, ter um jogo de cintura para resolver esses gaps que nós temos no cronograma. E nós temos um gap quando fala de hidrossanitário. Por quê? Porque a gente precisa fazer todo o hidrossanitário. Então, imagina só na cabeça de vocês, todo mundo que trabalha com obra, então não vai ter dificuldade de imaginar isso. Eu fiz toda a alvenaria, fiz o reboco, equipe de encanador entra, corta as paredes, aí ele tem 40, 50 dias para montar tudo e testar. Só que depois que ele testa, eu libero forno de revestimento, porque enquanto não está testado, como é que eu vou fazer forno de revestimento? A gente faz teste. Tudo nosso é testado, até para liberar a medição. Então, se eu tenho que esperar ele testar, entende que eu tenho uns 40, 50 dias no meu cronograma que eu não faço nada? A não ser a equipe dele lá trabalhando? Porque eu já estou com a parede rebocada, já estou com a cobertura impermeabilizada, estou só esperando ele terminar o trabalho dele para poder ele testar e falar, agora pode seguir. Aí eu vou, libero o forno e o investimento. Então, olha o buraco que nós temos no cronograma. Eu posso tomar uma decisão dessa sozinho, tipo, impor para ele? Você vai fazer o seu serviço sem testar. Como é que ele vai me dar garantia disso? Ou então, impor para ele falar, não, você vai colocar a tubulação antes do reboco, junto com a alvenaria. Vai atrapalhar a qualidade do serviço dele. Então, o planejamento, ele funciona quando você traz a equipe para dentro do seu escritório. Eu preciso sentar com o ferreto, como a gente fez nesses últimos cronogramas, e falar, cara, vamos fazer um planejamento aqui. O que vai ser? Enquanto eu estou subindo parede, ele já está montando caixa d'água e manifold. Porque depois que liberar as paredes para ele, ele vai só montar a linha e já conectar no manifold, que é demorado fazer manifold. Então ele já testa rapidinho. Então o que seria 40, 50 dias, vira 10 dias. E assim, isso eu estou trazendo um exemplo específico porque ele está aqui na minha frente. Mas isso precisa acontecer com todos os outros. Não adianta você querer fazer um planejamento da sua cabeça, chega lá na hora, você dá na mão da sua equipe, eles vão fazer o que eles quiserem. Porque você não alinhou com eles, faltou um alinhamento com eles. Então, tudo isso acontece aqui, na fase setup. Gaste tempo aqui. Planeje, volta, define as metas, conversa com as equipes, como vai ser o roteiro de atividade. A gente tem um negócio chamado cronograma de compras, que é o quê? Como eu sei o que vai ser feito em cada etapa da obra, eu já consigo planejar quando eu preciso comprar cada coisa. Isso chama cronograma de compras. São poucas construtoras que utilizam cronograma de compras. Alguém aqui já usou o cronograma de compras? Ó, tem alguém entrando aqui. Ninguém usa? Já usa? Muito bom usar, né? Cronograma de compras. Cara, o cronograma de compras... Pode fechar para mim, por favor? O cronograma de compras evita muito aquela questão assim, hoje eu não posso fazer tal atividade porque o material não chegou a tempo, ou foi solicitado atrasado.
Então, o cronograma de compras traz essa previsibilidade de compra e você pode ou antecipar uma compra, comprar em agrupamento, comprar de outras formas. Hoje eu compro muito em agrupamento. Eu, devido ao meu cronograma de compras, eu consigo juntar 10, 15, 20 obras e comprar, por exemplo, porcelanato para 10 obras juntos. Vou comprar forro de madeira, agora mesmo comprei uma carga, um caminhão inteiro de madeira do Pará. Comprei deck, piso de madeira e forro de madeira. Tudo veio uma carreta inteira, estocamos. Tem madeira para umas 20 obras lá. Mas porque eu tenho um cronograma de compras e consigo me planejar. E isso faz com que eu tenha redução. Então, só trazendo para você o valor. Eu paguei no deck IP R$215 comprando no Pará. Fazendo uma carreta. Alguém já colocou deck IP aí? Deck IP vai custar uns 500, 600 reais hoje. Paguei 215, deck IP. Tirado pelos índios. Por isso que é barato. Tirou lá e a gente comprou deles. Viu a carreta, legalizado, tudo bonitinho. Mas isso só acontece se você tem planejamento. Então, quanto mais você investe aqui, mais aqui vai sair suave. Tá? Mas isso aqui que acontece hoje no Brasil, né? A gente estava até ali fora agora conversando com o pessoal e a gente vê todo mundo no celular, tocando, mandando mensagem. Fazer evento para engenheiro é um dos eventos mais difíceis que tem, porque ninguém consegue sair do celular aqui. É toda hora chegando uma mensagem de compra, é um BO, é um vazamento, é alguma coisa, né? Estou falando verdade para vocês aí? Vocês não conseguem desconectar da obra. A gente fez um evento no final do ano passado que a gente colocou evento de propósito na sexta-feira. Por quê? Na sexta-feira é o dia do pessoal pagar a diária. Eu falei, eu vou fazer o evento na sexta-feira para ir só gente qualificada. Foi quase ninguém. Mentira, foi gente pra caramba, mas foi difícil ir todo mundo. Porque a sexta-feira o cara não vai, pô, eu preciso pagar a diária do pessoal, tem que resolver um monte de BO. Então a gente botou o evento na sexta-feira de propósito. E desse ano eu botei de novo, foi sexta-feira de novo, né? Vai acontecer em agosto, sexta-feira de novo, porque o cara tem que ser firme, fala, sexta-feira eu não vou pagar diária e vou pro evento. Então é para dividir os homens aqui dos meninos, entendeu? Então esse é o cenário hoje, infelizmente, nosso hoje nas obras. Com a sensação de estar apagando incêndio o tempo todo dia um BO novo, todo dia um negócio diferente para você resolver. É uma falta de material, é uma equipe que não vai na segunda-feira, é o cara que briga com outro cara na obra, aí você tem que entrar aparecendo duas... Na obra só tem criança, né? Faz tempo que eu não fico em obra assim, tão ativamente, mas na época que eu ficava, parecia criança brigando, né? Pessoal de obra. Vocês já presenciaram briga de pessoal de obra? Eles brigam por qualquer coisa. Um fala que o cara é corno, já começa uma briga gigantesca na obra. Eu tive que separar a briga já. Então é assim que a gente fica na obra. Já estive assim. Até brincando, né? Já estive assim. Hoje não sou assim porque eu contrato para quem faça desse jeito aí. Quem me segue no Instagram vai ver que eu tenho postado muitos problemas lá. Porque é muito comum a gente que está no Instagram ficar só postando glória. Vou postar minha Porsche, vou postar meu Cartier Santos, vou postar viajando, vou postar as casas prontas, mas a gente não posta o problema. Então, às vezes, as pessoas, eu faço mentoria para algumas construtoras, eles vêm falar comigo parecendo que eles estão no fim do mundo, porque eles têm um monte de problema. Só abrir aqui. Eles têm um monte de problema e eles acham que a gente não tem problema. E aí eu comecei a tentar mostrar os problemas do meu Instagram para entender que isso é vida real. A gente trabalha de madrugada, a gente tem cano do empreiteiro também. Só que a gente tem método para que isso seja reduzido. Então, assim, se um empreiteiro me der cano, eu dou total convicção para vocês, eu não saio no prejuízo. Nunca. Não saio no prejuízo. Porque o método que a gente tem de pagar e contratar, se o cara quiser dar cano, ele vai sair no prejuízo. Então, se ele quiser abandonar a obra, ele vai sair no prejuízo. Eu não tomo prejuízo. Porque é um método. Então, assim, hoje tem quase 400 pessoas nesse exato momento juntando todas as minhas obras. Olha a quantidade de chance que eu tenho de ter um BO. De alguém cair, machucar, ou de fazer alguma coisa errada. A gente pegou esses dias uma sabotagem numa obra nossa. Alguém passou e cortou um cano. Então, assim, eu tenho também problemas. Talvez poderia ter muito mais se não tivesse um método que me ajudasse a ter esse controle.
E a gente investe muito em treinamento. Hoje eu tenho 16 engenheiros contratados. Eles passam por treinamento todos os meses. Então, uma vez por mês, quem me acompanha no Instagram vê que eu posto lá treinamento de time. E eu não faço treinamento de time só com engenheiro, eu faço treinamento de time com mestre, com assentador, que não são meus funcionários. Hoje não tem nenhum funcionário de obra. Meus funcionários são time administrativo. Então, meus funcionários são engenheiro, comprador, financeiro, administrativo, setor de qualidade, eu tenho engenharia de planejamento, eu tenho 3 orçamentistas, comercial. Esses são meus funcionários. Time de obra é tudo prestadores que a gente segmenta. E mesmo assim, por exemplo, agora foi no final do ano que a gente fez o treinamento. No final do ano eu contratei o Igor, levei para Brasília, juntei todos os encanadores que prestam serviço para a gente, aluguei um auditório como esse, colegas de outras construtoras também queriam fazer parte desse treinamento. Eu falei, quer saber, esse acho que foi o primeiro que a gente abriu, né? A gente foi abrir para os concorrentes levarem os encanadores deles lá para o nosso treinamento. Gratuito. Gratuito assim, gratuito para eles, não é eu que paguei. Então, a gente fez um treinamento para os encanadores. A gente já fez treinamento para assentamento de grandes peças. Todo mês tem treinamento para o engenheiro. Então, isso é um dos passos para a gente mitigar esses problemas. Só que aqui vem um outro problema. Do que adianta ter um ótimo planejamento se ninguém está acompanhando a execução? Você não pode, por exemplo, hoje eu posto muito a ideia do que eu não estou na obra. Porque eu não estou na obra. Eu não tenho hoje uma função de engenheiro na obra. Isso? É o meu tempo? Não, isso é alerta da Defesa Civil sobre chuvas. Meu Deus do céu, achei que eu tinha acabado o meu tempo já. Pelo visto está funcionando. Tocou no celular de todo mundo. Mas ainda tem tempo aí, Israel. Quanto tempo aí, só para eu controlar? 8 minutos. Quanto? 8 minutos? Tá bom. 18, né? Tá bom. Aí, vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui. Está chovendo aqui dentro, não. Então, hoje, não adianta você ter um bom planejamento, apesar de ser uma etapa muito importante, se não tem também método de controle. E é o que eu estou falando, eu introduzi esse assunto falando sobre nosso treinamento, nossa capacitação para engenheiros que estão lá dentro. Então, hoje, cada obra meu tem um engenheiro. Israel, um engenheiro por obra? Depende. A gente tem uma obra aqui em Nota da Lapa, 12 milhões de custo, tem um único engenheiro. Ele tem um engenheiro em auxiliar, porque é uma obra subsolo, contenção, tem assim, uma engenharia que demanda um engenheiro para aquela obra. Nossas obras de custo de 2 milhões, 3 milhões. Eu consigo colocar um engenheiro para 2, 3 obras. Ele dá conta. Até porque hoje eu coloco meu engenheiro para fazer atividade de engenheiro. Porque eu estruturo um back-office legal para ele. O que é o back-office? Por exemplo, quem é engenheiro aqui de obra mesmo, fica na obra? Tem alguém aqui? Vocês fazem compra? Você mesmo faz compra? Cara, você não acha que é uma hora muito barata que você está tendo ali, fazendo compra? Tem que delegar. Então, hoje eu tenho 2 compradores. Devido à tecnologia, a gente consegue solicitar da obra, o comprador pega essa informação, faz cotação, aprova com o engenheiro se aquele material é aquele mesmo e manda para a obra o material. Então, hoje eu estruturo um back-office e eu vou ser bem rápido aqui com vocês, com compras. Nós temos o jurídico, né, que é até a Adriana que faz a nossa parte. Está ali o Fábio aí. A Adriana hoje ela tá plugada, tanto na Gevale quanto na Grado. Então, assim, a gente tem todas as obras, tem um link onde o engenheiro está lá, aí ele quer contratar o ferreto. Ele vai lá, preenche aquele link com todas as regras de negociação. Em 24 horas, a Adriana já manda um contrato com um link de assinatura. Imagine que o engenheiro tivesse que editar um contrato ou pensar no contrato. Então, assim, a mão de obra dela custa muito barato. Hoje tem uns 10 contratos por dia, porque são muitas obras. Cada obra nossa tem pelo menos uns 20 contratos. Porque a gente fragmenta, assim, as nossas empreitas. Quanto mais fragmentado, mais controle a gente tem. Não vai dar tempo de eu explicar muito isso, mas é mais ou menos isso. Então, tem muitos contratos. Então, eu tenho um back-office, compra, jurídico,
financeiro, planejamento e orçamento. São os meus setores de escritório. Isso faz com que o meu engenheiro que está na obra, ele está preocupado em verificar, controlar, a comunicação da obra é responsabilidade dele, então ele está ali interagindo com os empreiteiros, mantendo a relação dos empreiteiros. No final do ano mesmo, a gente liberou verba para eles comprarem presentes para os empreiteiros, para encurtar essa relação entre ele e o empreiteiro. Então, isso é a função do engenheiro da obra. Quanto mais eu deixo o tempo dele disponível para fazer função de obra, melhor ele faz função de obra. Isso baseado no manual construtivo e ficha de verificação. Essa é uma linha de segmento que os nossos engenheiros têm. E aqui eu trouxe para vocês como funciona o controle das obras. E na construção civil a gente quase não tem controle. A gente quase não tem monitoramento. As nossas obras deveriam ser controladas baseadas em indicadores. O tempo está acabando, eu vou passar 3 indicadores rápidos para vocês aqui que eu utilizo. Meu TCC, inclusive, foi escrito sobre isso. Então, desde a faculdade, eu utilizo esses mesmos indicadores. Até hoje não achei nenhum que eu pudesse substituir. O primeiro indicador que eu gosto muito chama PPC. Alguém já usou o PPC aqui? Não, né? PPC significa porcentagem de planos concluídos. Eu tenho um sistema de planejamento que ele está em escritório. Então, hoje eu tenho engenheiro de planejamento em escritório. Esse engenheiro de planejamento, ele tem total capacidade de dar meta para a obra. Então, hoje eu faço um PPC quinzenal. Então, meu escritório, ele dá uma meta para a obra para 15 dias. Então, nessa meta, vai ter uma lista de atividades lá. Rebocar tantos metros quadrados de parede, fazer tantos metros quadrados de contrapiso. Então, a cada quinzena, nós temos uma lista de meta. Na próxima quinzena, aí, meu engenheiro de planejamento vai até em loco, verifica se as metas foram batidas. Nessas metas batidas, a gente vai colocando lá quais foram batidas e quais não foram batidas. Isso me dá uma porcentagem. Isso chama PPC. E essa porcentagem, eu tenho muitas coisas linkadas nessa porcentagem. Por exemplo, o recebimento do meu engenheiro. O meu engenheiro tem a parte fixa e a parte variável. A variável dele é no PPC. Ah, mas eu não bati minha meta porque o empreiteiro faltou. Problema seu, você que não conseguiu trazer o empreiteiro, fala na casa dele e busca ele. Então, a gente coloca hoje boa parte da renda do meu engenheiro baseada no PPC. Muitas das vezes, aí a gente tem um ranking. Tem um ranking de engenheiros. E a gente deixa esse ranking bem transparente. Quem é engenheiro top 1 e quem é engenheiro que está na linha vermelha para ser mandado embora. O cara que trabalha comigo, ele sabe que vai ser mandado embora. Porque ele é o último da lista de engenheiro, ele é o que menos bate meta, a pontuação dele está fraca. Então, você vê que números são muito importantes. Tudo hoje a gente faz baseado em indicadores. Então, se você quer sair de dentro da obra, de ficar ali, parecendo que está vendo aquele negócio de cavalo, assim, que você não consegue olhar para o lado, foi o que eu fiz. Saí de dentro da obra e analiso as minhas obras por números. Tudo é número. Meu engenheiro, eu tenho uma nota 8. Minha obra tem um percentual de PPC. E assim, eu vou tomando decisões baseadas em número. Outros 2 indicadores, muito importante, que foi um erro aqui dessa obra. Desvio de cronograma e desvio de orçamento. Então, a história que eu comecei para vocês teve um erro de desvio de orçamento. Só para vocês entenderem qual foi o erro que a gente encontrou lá. O desvio de orçamento, ele estava considerando, foi um erro assim, sistêmico. Ele considerava realizado e orçado. Entenderam isso, né? Eu tenho aqui, foi realizado 100 mil de hidrossanitário e foi orçado 100 mil. Ao longo da obra, a gente foi tomando decisões nesse desvio. Só que, todos os empreiteiros nós contratamos condição de retenção. Então, a gente libera a medição e retém, libera a medição e retém. Não foi considerado, foi um erro sistêmico, uma equipe nova em São Paulo, enfim, por contas a pagar. Porque a gente tem retenção de tudo. Então, a gente foi tomando decisões, porque tinha margem de preço, de repente, finalizamos a obra, precisamos pagar as equipes que têm retenção. Aí veio e saiu estourando tudo. Então, foi assim, né? A gente quase abriu um buraco e se afundou dentro, mas aprendizado para as próximas obras, né? Tomar decisão baseada em indicadores. Então, trouxe para vocês aqui desvio de custo, desvio de cronograma, PPC. Eu analiso esses indicadores a cada 15 dias, porque eu acho que tomada de decisão tem que ser rápida.
A gente tem que pegar um indicador que está ruim, achar a raiz do problema e corrigir de forma rápida. Esse é um grande problema quem faz cronograma num project, porque a única coisa que ele vai lá, coloca no project, ele sabe a data final, aí você dá lá para o seu cliente, né? Lá vai entregar 17 de abril. Aí quando chega em 17 de abril, atrasou. Quando você faz isso de 15 em 15 dias, dá tempo de você corrigir a rota. Por exemplo, se eu tivesse feito da forma correta a análise de desvio de custo, eu tinha corrigido a rota, até mesmo desfeito a negociação, que eu veio da casa depois por 4 milhões e pouco, sei lá, tinha achado uma solução. Mas o indicador não me mostrava isso, para o erro sistêmico. Então, baseado em indicadores, vocês conseguem sair de dentro da obra, começar a visualizar melhor e tomar decisões em números. Finalizando, último slide. E aqui a gente teve um terceiro problema que eu falei para vocês, que foi de planejamento, controle, contratação de mão de obra. E eu queria dizer para vocês que essa dificuldade, vocês não estão sozinhos. A gente vem enfrentando dificuldade. Até coloquei uma matéria aqui para vocês. Ó. Mão de obra da construção civil encarece 69% em 10 anos no Brasil. Vamos lá. Qual que é a análise que a gente tem que fazer? Quando eu cheguei em São Paulo, porque em Brasília eu já estou há muito tempo, então a gente tem uma base de prestadores grande, né, fidelizados. Cheguei em São Paulo, eu preciso captar novos prestadores de serviço, novos empreiteiros. E a gente começou a identificar esse problema, a gente falou, cara, vamos ver qual que é a raiz do problema. Está faltando mão de obra? E eu estou no interior e estou em São Paulo. Quanto mais próximo de São Paulo você vai chegando, vai piorando. Não sei quem teve já essa percepção. Você vai chegando dentro de São Paulo, tem muita obra. Aqui em São Paulo tem muita obra. Então, o custo da mão de obra vai ficando mais caro. A minha obra aqui no Alto da Lapa vai custar uns 8 mil reais no metro quadrado. Porque o caminhão não transita de dia. O caminhão transita de noite. Então, tem equipe noturna e equipe diurna. Não é assim quem constrói em São Paulo aqui? Eu estou fazendo escavação, contenção, fincando o perfil metálico de 9 metros de profundidade. Uma casa. Então, essa casa, com certeza, o custo dela vai de 8 a 9 mil reais no metro quadrado. Lá no interior, eu estou fechando de 5 a 5 e pouco metro quadrado. Naquele padrão que vocês viram lá da arquitetura. E você começa a analisar. Mão de obra na construção civil encareceu 69%. Eu comecei, 2 anos atrás, ou 10 anos atrás, arredondando, eu pagava na diária de um ajudante 70 reais. Quem estava aqui há 10 anos atrás? Eu não sou tão velho assim, né? Quanto que era 10 anos atrás a diária de um ajudante? 50 a 70 reais. No pedreiro é 120, né? Quanto que é hoje? Eu não pago na diária faz muito tempo. 300? O pedreiro. 250, 300. Olha o tão caro que ficou. Só para ter noção, a gente pagava, até há pouco tempo atrás, na faixa de 35 reais o metro quadrado de carpintaria. Hoje já está... Quem paga metro quadrado de carpintaria aí? Ninguém paga metro quadrado? Hoje já está... Quanto está pagando, mais ou menos? 55, 60. E o reboco aqui? Quanto é o metro quadrado do reboco aqui? Aí para analisar. A gente teve um aumento de custo de mão de obra estourando, né? 70% a mais em 10 anos. Quanto que você ganha mais hoje, comparado a 10 anos atrás? Eu não sei quanto você ganha mais hoje, mas a média do brasileiro é 20%. Então, assim, há 10 anos atrás, comparado com hoje, o cara que ganhava R$1.000, hoje ele ganha 1.200. Então, em 10 anos, nós tivemos uma inflação do que nós ganhamos em 20% em 10 anos. Só que o preço da construção, da mão de obra, subiu 70%. Então, entende-se que há 10 anos atrás, com R$1.000, eu fazia uma casa. Hoje, com 1.200, porque eu tive 20% de valorização, eu não faço a mesma casa. Qual que é o problema disso? A gente está o tempo todo tendo que espremer a mão de obra. A gente quer achar a solução para pagar o menos possível, porque a conta começa a não fechar. E aí, quanto mais você espreme a obra, menos pessoas vão investir, por exemplo, em canteiro de obra. Quantas obras não tem um vaso, não tem um chuveiro, não tem um bebedouro para o cara trabalhar lá? Para que o cara vai trabalhar dentro de uma obra se ele pode ganhar dinheiro com o Tigrinho ou com o Uber? Se lá na obra não tem nenhum vaso para ele. Eu tenho muitos alunos, eu vou nas obras dos meus alunos, cara, vocês não investem num canteiro, R$30.000 você faz um canteiro top pro cara.
com cozinha, com micro-ondas, com uma geladeira, com vaso, esgoto, chuveiro elétrico. Então, existem muitos motivos para a gente ter um problema de mão de obra, e dessa mesma forma que você começa a entender a raiz do problema, você começa a conseguir atrair as pessoas boas. Então, por que o seu canteiro custa 30 mil reais? Porque é uma forma de eu colocar o cara dentro da minha obra e ele ter papel higiênico, ele ter água gelada, ele ter um micro-ondas. Isso é investimento. Esse cara, quando sair da minha obra, ele vai querer continuar na minha obra e outra obra. E aí você pode chegar para ele e falar, vou te pagar 10 reais a mais. Eu falo, pô, mas esses 10 reais não vai custar a privada que eu tenho lá naquele canteiro. Estou dando só um exemplo. Realmente, esse exemplo do canteiro de obra é muito real. Hoje, se vocês forem na minha obra, conversar com a minha equipe lá, eles vão falar exatamente, cara, ele cuida da gente aqui. Tem canteiro, tem limpeza, a gente tem uma pessoa para limpar o canteiro. Custa dinheiro? Custa. Mas faz com que eu retenha bons profissionais. Esse é um exemplo. E tem outros, como pagar por medição, pagar de forma justa. A gente investe em EPI, a gente investe em guarda-corpo, que é para ele se sentir seguro. Na nossa obra não tem aquela escadinha fajuta, a gente faz escada mesmo para ele subir. Então, ele vai se sentir melhor dentro do meu canteiro de obra, fazendo com que a gente tenha uma retenção dessas pessoas. Eu não vou conseguir falar tudo sobre gerenciamento de mão de obra, mas queria fazer um convite para vocês. Nem sei se eu podia. Eu vou pular essa parte aqui. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou falar sobre manual construtivo, ficha de verificação, contrato por medição. Dia 22, eu vou ter uma imersão, que é o dia inteiro, falando só sobre mão de obra. Então, eu vou falar sobre manual construtivo, ficha de verificação, contratação, retenção, quais são as estratégias de pagamento, como paga. Vai acontecer de forma online, mas quem não pode assistir no dia 22 tem uma gravação. E a gente colocou aqui um QR Code para vocês acessarem esse evento. Esse evento, o propósito dele realmente é melhorar toda a nossa classe. A gente está cobrando R$44 a menos com a pizza, só para ter o compromisso de vocês com a gente, você se inscrever e realmente ir. Tá bom? Vai acontecer dia 22. Até peço desculpa o pessoal aí que está utilizando desse espaço, mas como não deu tempo de falar tudo que eu queria aqui sobre mão de obra, quem tiver interesse em entender mais como nós controlamos, vai ser um dia bem prático, vai ter atividade. O dia 22 agora desse mês vai ser um sábado, então dessa vez eu aliviei para a galera. Se fosse sexta-feira, né, seria melhor, mas coloquei no sábado para todo mundo poder participar. É só escanear o QR Code e se inscrever. Gente, muito obrigado, espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Uma perguntinha? Acho que tem tempo para uma perguntinha só do pessoal. Beleza, pode perguntar. Uma perguntinha que surgiu, que acho que tem conexão com a última fala do Israel, que é o seguinte: em uma obra, o que é mais seguro e ao mesmo tempo lucrativo? Mão de obra própria ou terceirizar serviços? É complicado, né? Mas vamos lá. Eu já tive mão de obra própria, já tive diária e já tive o sistema que eu tenho hoje, que é de empreiteiros. Imagina eu ter 400 funcionários. Eu não falo que tem 400 pessoas trabalhando para mim, não são funcionários. Imagina eu ter 400 funcionários, ganhando um salário, com todas as leis trabalhistas que nós temos hoje. Seria muito oneroso e o risco muito alto. Eu acho que isso tem que ser analisado em situação de cada um, claro. Então, tem situações que faz sentido você contratar dentro de uma SPE para aquela obra, depois mandar embora. Só que se você for contratar funcionário, tenha estratégias, tenha criatividade para criar métodos de bonificação por desempenho. Então, hoje, se eu contratar um empreiteiro, vou contratar um empreiteiro de carpintaria. O cara vai receber R$55 no metro quadrado por produção. Ele tem um manual construtivo que ele precisa seguir. Então, hoje a gente tem um manual para cada serviço. Então, deu para você o manual construtivo. Falou, você precisa fazer assim para mim, ok? Ok, fechamos o contrato. Pagamento por medição. Eu tenho uma retenção, eu retenho de 5% a 10% por cada contrato. Então, ele produziu 1 metro, eu vou pagar 1 metro. Se ele produziu tudo em um dia, eu vou pagar tudo em um dia. Então, eu tenho uma motivação para o cara produzir. E já quando se fala de um profissional assalariado, você precisa ter criatividade para criar mecanismos aí, senão você vai entrar num buraco sem fim. Você acha que está saindo mais barato pagando salário? Porque qual que é o problema de todo mundo? Quando a gente vê o cara ganhando dinheiro, a gente acha, pô, esse cara está ganhando muito dinheiro.
Então imagina um carpinteiro chegar lá e um dia ele consegue tirar 5 mil reais. É mérito do cara. Ele produziu pra caramba para ganhar 5 mil reais. Mas qual que é a nossa mentalidade? Eu já tive essa mentalidade. Pô, esse cara ganhou 5 mil reais no dia. Eu podia ter pago 300 reais na diária dele, tinha resolvido. Não é assim que a gente pensa? Deixa o cara ganhar 5 mil reais. Pô. Não tem problema. Fez a parte dele, tá resolvido. A gente só precisa de produção. Boa, uma salva de palmas então para Israel. Muito obrigado.